Gênesis 3, olha que pergunta mais maluca para você entender como é que a gente vai aprender neste grande manual de gestão de carreiras e negócios que chama a Bíblia. Olha para você ver o que a serpente falou com ela. No Gênesis 3, tá aí para você acompanhar, para você ver. Olha aqui. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo feitos por Javé Deus. Ela disse à mulher: é verdade de que Deus disse, não deveis comer de nenhuma árvore do jardim? Olha, ela está perguntando para a mulher, para Eva. Aí ela responde, a mulher responde à serpente, dos frutos da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não deveis comer e não deveis tocá-lo, senão morrereis. Mas a serpente disse à mulher, não morrereis de modo algum. Antes Deus que sabe, no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha que interessante. Como é que ela vendeu a ideia para Eva comer? A serpente vendeu para Eva fazer o que ela tinha que fazer. O que é isso? Habilidade em perguntar. Então, eu quero falar para você o seguinte, quando você conseguir entender como é que as coisas são simples, você vai conseguir entregar o poder para a pessoa e, na verdade, a pessoa, ela está pagando, ela tem um dever, uma obrigação, mas ela se sente satisfeita, porque ela pensa que foi ela que escolheu. Qual que a senhora prefere? A senhora prefere o carro prata ou o carro preto? Ah, eu prefiro o prata. Ele até escolheu, ela estava, na verdade, na cabeça dela, tinha outra cor. Mas quando eu falei o prata e o preto, porque o prata e o preto eu tenho em estoque, o outro eu não tenho em estoque. Então, tem que prestar atenção, né? Por exemplo, quando você começar a entender o cliente e começar a conversar, surgem objeções. Como é que você supera uma objeção? Por exemplo, o cliente vira natural toda hora. Ele vira e fala assim, eu não tenho dinheiro. Toda hora você escuta isso. O que é não tenho dinheiro? Na cabeça do cliente. Eu não tive ainda uma razão forte para eu poder tirar o dinheiro do meu bolso. Eu não tenho uma razão forte para eu fazer um crédito. Você não me deu uma razão forte para eu usar o cartão. Você não me deu uma razão forte para eu poder fazer isso e levar o produto. Então você pode ter queimado alguma etapa. Então por isso que é importante você entender. Objeção é exatamente a hora que você consegue virar o jogo. Sabe quando é que começa uma venda? Sabe quando começa uma venda? Quando o cliente fala não. Quando o cliente fala assim, não, eu não quero. Qual é a máxima que você tem que fazer agora? Por que o senhor não quer? Aí ele vira e fala assim, porque esse carro é 1000 cilindradas. O que ele acabou de falar para você? Ele não tinha entendido ainda que o carro tem o 1000, tem o 1400, tem o 1800 e tem o 2.0. Ah, mas eu tenho 2.0, só que é um carro mais robusto, só que é um motor mais possante para estrada? Eu tenho, sim, senhor. Quer ver? Vamos lá. Inclusive, se o senhor quiser fazer o test drive, vamos fazer agora. O que você fez? Você virou o jogo, mas o cliente falou que não na cabeça dele, porque ele não sabia que tinha outra potência de motor, ou não sabia que tinha outro modelo, outra cor. Por isso que é importante você estar treinado, conhecedor, com habilidade de entender como é que você faz uma pergunta para você virar o jogo com o cliente. É aí que você começa. Começou no não e a coisa vai avançando em função dessa habilidade que você vai desenvolvendo. E você começa a criar com a pessoa uma relação, na hora que você começa a conversar, de criar identidade com ele. Por exemplo, o cliente chega na sua loja e você, por exemplo, começa a conversar com ele, se é não sei o que você vende, às vezes dá tempo de fazer isso, às vezes uma venda de valor agregado, valor maior, você precisa de um trabalho maior, e você percebe a pessoa com um sotaque. Isso é muito comum comigo, por exemplo, que viajo muito, né? Eu conheço 23 estados brasileiros, então, quando eu chego lá, o cara fala assim, você é de Minas? Você é de São Paulo? Qual que é esse sotaque? Aí eu falo, sou mineiro. Ah, minha mãe é mineira. Vendedor esperto, né? Minha mãe é mineira. A mãe dele é mineira, é baiana, é cearense. Ele vai falando para todo mundo que conhece alguém lá, que ele vai encontrando uma identidade. Ah, meu tio era fulano. Ou seja,
Se a gente considerar, às vezes é verdade, a pessoa identifica, acaba que você cria um elo. Por quê? Nós queremos as pessoas iguais. Nós queremos conviver com as pessoas que a gente fica na nossa zona de conforto. E aquilo se torna uma coisa importante para nós. Então é importante observar como é que ele faz esse tipo de trabalho, como é que ele faz esse tipo de coisa. Agora, quando você não sabe e não entende a relação de poder na hora que você está dentro da mesa, você corre um sério risco. Por exemplo, eu vendo muito para casais. Eu tive 5 lojas de varejo, máquina de costura e máquina de tricô. Como é que funciona? Funciona assim, a mulher vem durante a semana, olha a máquina, olha uma coisa, olha outra, vê a condição de pagamento, vê isso, vê aquilo. Quando chega no sábado, ela trazia o marido. Porque o marido era a pessoa que ia tomar a decisão junto com ela ali na hora, endossar aquela negociação, e às vezes os dois eram sócios, eram parceiros, o marido estava financiando a confecção, etc. Enfim, eles eram sócios e queriam tomar decisão em conjunto. Então ela vinha primeiro, olhava direitinho e aí voltava com ele. Na hora que você senta na frente do casal, você tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque às vezes o homem pode ter ciúme da mulher. Se ele perceber que você é uma pessoa que está dando mais atenção para a mulher dele do que para ele, já vi gente perdendo venda toda hora. Sabe o que ele fala? Nós vamos pensar mais. Nós vamos voltar semana que vem, nós vamos pensar mais um pouco. E aí, se você tenta contra-argumentar, ele levanta e sai, e vai embora. Sabe por quê? Porque você tocou num negócio chamado ciúme. É um negócio inconsciente. Às vezes o cara te achou bonito, achou você uma pessoa que exerceu um certo risco para ele nessa relação, às vezes o casamento deles não está muito bem, enfim, N situações que pode acontecer. Então eu vou te dar uma chamada. Quando você estiver sentado, você tem que ficar calibrado nos dois. O que é calibragem? Calibragem é quando você fica prestando atenção. Em programação neurolinguística a gente usa muito rapport. O que é o rapport? É quando você entra no nível de mesma frequência que a pessoa. Por exemplo, se a pessoa estiver sentada e estiver sentada numa posição tal, e com os braços cruzados, quando você vai devagar e faz a mesma posição dele, ele se sente confortável. Essa pessoa é igual a mim, nele eu posso confiar. Isso chama o corpo fala. Olha que interessante. Se você percebe que ele fala mais devagar, porque ele é do interior, então você precisa dosar e calibrar a sua voz. Porque se você começa a falar mais rápido, ele fica assustado, porque ele fica pensando que ele não está entendendo, você está querendo enrolá-lo. Olha que cuidado você tem que ter, viu? Só no ritmo da voz você muda. E esse tipo de coisa são detalhes que você não precisa preocupar, você vai se treinando. Não é de uma vez para outra. Eu estou na estrada vendendo desde 8 anos de idade, né, que eu estou vendendo laranja no campo de futebol. Então, aprendi muito, apanhei muito, perdi muito cliente, óbvio, perdi muita venda, mas acertei mais, ganhei mais do que perdi. Que esse é o grande saldo, né, o balanço da vida, a gente acertar mais do que erra e aprender com os erros. Né? Por exemplo, o cliente vira para mim e fala assim, eu não quero comprar, não vou comprar. Tá bom, parabéns pela decisão do senhor, o senhor não quer comprar, não quer comprar. Mas eu poderia fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Só uma pergunta. O que é que eu não falei para o senhor, que o senhor não conseguiu mostrar a grande vantagem e a grande oportunidade que o senhor está perdendo? Aí, quando você faz uma pergunta, você vira o jogo. E costuma dar muito certo, porque ele vira e fala assim, não, porque eu achei que só tem 3 meses de garantia. Não, senhor, nós temos uma garantia estendida aqui que pode ser 2 anos. Ah, eu não sabia, mas como é que é essa garantia estendida? Não, agrega aqui 5% do valor, mas o senhor tem 2 anos de garantia total, tem assistência técnica, tem peça de reposição, o produto tem importado, mas... Ah, tá, você viu? Olha o cuidado, você faz isso, você fecha. Eu tenho no meu livro Como Empreender Sem Capital, lá no Vendas, tá? Você vai ter acesso a ele. Qualquer um dos nossos cursos, você recebe a coleção Jovem Empreendedor. É o Como Empreender Sem Capital. Tá aqui, ó. Ele vai colocar todos os vídeos, os livros aqui, você já vai ver as capas dos livros e você vai poder ver o Como Empreender Sem Capital, como fazer sua estrela brilhar mais e o Como Impactar Carreiras e Negócios. Essa coleção de livros é uma coleção muito didática, muito objetiva, para todo mundo que está começando no mundo do empreendedorismo e aprendendo essas coisas. Mas eu tenho uma passagem muito interessante, que é quando eu comecei, em 1990,
90, 90 e pouco, começamos as importações no Brasil. E essas importações no início ninguém conhecia, não sabia, faltava peça, uma série de coisas, faltava peça, a máquina ficava quebrado, comprasse um carro, não conseguia. Entrou no Brasil um tal de Lada, que era um carro da Rússia, nossa, quem é mais velho sabe disso, era uma sucata, um carro, problema, dor de cabeça. Quem comprava tinha que comprar uma caixa de Dorflex, uma caixa de Melhoral, porque é só dor de cabeça com aquilo lá. Enfim, um senhor liga, comprou uma máquina importada, pagou lá, na época, tipo 40 mil dólares pela máquina, né? E essa máquina, então, 200 mil reais, e ele queria cancelar. Só que ele não era uma pessoa qualquer, ele era um formador de opinião. Eu conto em detalhes lá no livro, porque ele estava na cidade e ele era húngaro, ele era o cara que mais entendia de malharia, Monte Sião, exatamente, na capital nacional do tricô, onde eu tive a Maquitex. E aí o que eu fiz? Eu parei, porque eu sabia que se ele cancelasse, ia ter um monte de cancelamentos. Já sabia. Chegaram as peças, eu preparei uma mala lotada de peças e eu liguei para a secretária dele e perguntei para ela, o seu Hernandes, ele gosta de qual tipo de vinho? Ah, eu não sei exato não, mas a mulher dele vai me falar, mas é segredo para ele, você fica calado. Posso contar com você? Pode. A sua caixa de bombom tá indo, viu? Mas eu quero que você descubra qual a marca. Ela me falou o vinho, eu fui, busquei o vinho que ele gostava mais, botei o vinho na minha bagagem e fui para a cidade dele com uma mala de peças, com os catálogos novos, etc, etc. Levei tudo. Cheguei lá, eu fui na empresa dele. Chegou lá, ele me recebeu. Não, porque eu quero cancelar, porque eu não quero comprar mais a máquina, porque eu comprei de cabeça quente, e eu dei aí 10 mil dólares de sinal, e eu pensei bem, não é isso que eu estou querendo, e papapá, vai falando. Eu falei, eu trouxe um negócio para o senhor ver. Aí eu coloquei em cima da mesa, falei, esse aqui é o vinho para o senhor. Nossa, mas é a marca que eu mais gosto. Eu adoro esse vinho é italiano, é o vinho, nossa, eu tenho esse vinho. Aí a esposa começou aí ó, ela que falou que o senhor, essa minha mulher, ela é especial, ela sabe o quanto, eu adoro esse vinho. Moral da história, ele já abriu a guarda. Aí eu peguei a mala, coloquei em cima da mesa lá de trabalho e abri. Quando ele viu, olha, tu tem todas as peças de reposição? Eu falei, todas. Aí ele olhou e falou assim, puxa vida, eu achava que você não estava com peça de reposição. Pronto, eu tinha identificado o problema dele. Moral da história, caiu para dentro, vendi mais 2 máquinas para ele, no pulo. Eu falei com ele, quem que você vai me indicar? Ele me indicou mais 4 clientes, eu vendi para 3. E o outro mais à frente comprou, não comprou na época, mas mais à frente, um ano depois, ele comprou. Fui para a feira, já com a máquina dele em exposição, escrevi lá assim, comprado pelo senhor Hernandes, vendida. A máquina foi vendida para ele. E eu fui para a feira com a máquina vendida. Nesta feira, nós em São Paulo tínhamos vendido 15 máquinas. Nesta feira eu vendi 35 máquinas. Sabe por quê? Porque ele era formador de opinião. Você tem que sacar quem que é o formador de opinião. Isso dá uma diferença grande. Eu fiz uma consultoria para uma empresa revendedora que eles estavam entrando com a L200. Era novidade, aquele carro da Mitsubishi. Sabe qual que era a sacada? Era o seguinte, tinha na época Chevrolet, tinha Ford, tinha outros caminhonetes. Pegava o prefeito na cidade interior, pegava o médico, pegava o delegado, pegava o advogado, pegava o dono do cartório, os caras ícone, os caras chave, aqueles 5 caras na cidade que você sabe que tem o poder, cidade de até 50 mil habitantes. Sabe o que ele fazia? Chegava lá, ia na casa do sujeito, o senhor tem uma caminhonete, né? Sua caminhonete, essa caminhonete está com 2 anos, está com 3 anos, tal. Eu trouxe uma zerinho para o senhor. Como? Não, não quero comprar caminhonete, não. Não, você vai comprar, não. Isso aqui é o seguinte, eu estou dando para o senhor essa caminhonete e eu vou levar do senhor. E o senhor está ficando com uma 0 quilômetro e eu vou levar do senhor. Pelo preço. Não, mas como assim? A minha caminhonete, eu vou pagar 200 mil nessa caminhonete. A minha caminhonete usada não vale 80. Sim, é um presente nosso para o senhor. O cara não entendia nada, mas ficava todo feliz, caía para dentro, fechava o negócio. Depois o cara começava a andar na cidade com a caminhonete, o que acontecia? Todo mundo queria comprar a caminhonete. Por quê? Porque ele era formador de opinião. Simples assim. Mostrar desejo, necessidade, decisão. Aí começou a comprar. Vendia 20, 30, 40 caminhonetes lá. Tirava a diferença todinha do prejuízo, entre aspas, daquele grande formador de opinião, que é o cara que virou o quê? Virou
o indivíduo que te ajudou. É o influencer hoje na internet que você chama para fazer publicidade. E ele fez publicidade automática. E aí você sabe como é que você vai fazer. Isso acontece em vários segmentos, em vários locais. Quando o cara chega com uma roupa, olha quantos modelos, quanto é essa roupa? Nada. Meu amigo, se ela aparece na novela da Globo, na novela A, na novela B, com uma roupa com a etiqueta tal, acabou. A mulherada cai para dentro, a coisa explode em vendas. E isso é simples assim. Por quê? Porque não tem jeito de mudar o comportamento humano. O comportamento humano sempre vai na mesma direção, né? Pois é. Por exemplo, quando você marcar uma visita, o que você precisa fazer na marcação de uma visita? Uma visita, ela precisa ter alguns cuidados, reveste de alguns cuidados. Primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: marcou a visita, você tem que fazer um checklist. O que é o checklist? Você tem que saber o que você tem que levar. Tem que levar uma calculadora? Ah, não, no meu celular eu resolvo com a calculadora. Precisa levar um tablet para mostrar a pessoa mais confortável? Tem que levar um projetor? Agora tem os projetores aí interessantes, você projeta multimídia e a pessoa vê. É muito maior aquela tela, então leva. Você precisa levar uma caneta, precisa levar duas, porque uma pode falhar. Tem que levar o que mais? Você vai fazer o pedido eletrônico, vai fazer por escrito, tem que assinar algum documento, um termo, um contrato, enfim, leva o que você precisa. Tem que levar cartão de visita, certifica que está levando tudo. Porque não existe coisa mais antipática você chegar na frente do cliente. Nossa, o que acontece? Olha, ficou a minha secretária, ainda põe a culpa na coitada, né? Porque faz igual a serpente, você sabe a história, né? Quando Deus, que a serpente foi lá, que comeu a maçã, ele foi direto no Adão. Javé foi direto no Adão. Você comeu a fruta. Eu não! Quem me deu a fruta foi a Eva, essa mulher que você me deu aí, a culpa foi dela. Aí foi em cima da Eva. Eva, você comeu a fruta? Ela falou, eu não, quem me deu foi a serpente que o Senhor criou. Aí ele foi lá e Deus falou assim, agora você vai rastejar, você vai comer o pó da terra, para sempre. Ou seja, o que eu quero te dizer é o seguinte, ninguém quer botar o braço para tomar a injeção, todo mundo pula fora. E aí coloca a culpa nos coitados, né? Então tem um tal de rapaz que é o campeão de audiência. Tudo que acontece é do rapaz. Ah, não, o rapaz já saiu com o carro, o rapaz não chegou ainda, o rapaz está vindo, ou seja, o rapaz é o culpado por tudo, né? Pois é, o rapaz é a PQP, né? É exatamente, a pessoa que proclamou. Então, quando você começa a perceber que você esqueceu, não dá mais tempo. Aí esqueceu um catálogo, aí perde a venda. Aí não sabe por que perdeu a venda. Perdeu a venda por quê? Porque você não foi cuidadoso, não foi responsável. Teve outra coisa podre quando você marcar uma visita? É horário. Que horas você marcou a visita? Marcou às 9 da manhã. Não é para você chegar lá às 7 horas, não. Nem às 8h30. Chegar às 5 minutos, 10 minutos antes. Com um detalhe, ok? E agora está fácil, né? Porque agora você consegue, pelo celular, tem localizador, tempo real, você consegue fazer determinadas coisas, você consegue conversar com a pessoa pelo zap, você consegue... Enfim, agora está muito mais simples. Então, isso tudo vai facilitando e vai direcionando as coisas que você precisa fazer. O que você faz quando você vai numa visita? Observação. Você tem que chegar e olhar como é que é o escritório, o tipo de móvel, o tipo de atendimento, como é que é a loja, como é que é a casa, como é que é a residência, acompanhar as coisas. Pelo jeito que você está acompanhando, você sabe o produto que você vai mostrar. Porque senão você chega lá e a pessoa tem um potencial para comprar um carro de 300 mil reais, e sabe o que vai acontecer? Você vai vender um de 150, porque você não está tendo cuidado de perceber o poder aquisitivo daquela pessoa. E você percebe poder aquisitivo em tudo. Inclusive, tem algo interessante que as empresas estão fazendo, né? No Brasil, poucas, mas fora tem muita gente fazendo, é avaliar o lixo. Vai lá no lixo e chega num bairro e vê o que estão jogando no lixo. Pelo que tiver no lixo, você sabe poder aquisitivo. Olha que coisa interessante, sociologia já estudou. Aí vê lá que tem uísque, tem um tipo de azeite, tem um tipo de vinho importado, tem um tipo de... Pelo tipo de produto que foi descartado, estava envasado, embalagem, etc., ele sabe exatamente o poder aquisitivo daquelas pessoas e consegue direcionar um tipo de venda para aquele tipo de produto. Está vendo? Vender não é esforço, sabe? Vender não é esforço. Vender é estratégia. Vender é inteligência. Vender é você criar alguma coisa interessante. Por exemplo, eu vou mostrar para você os gatilhos. O que são gatilhos? Gatilhos são vários,
Antigamente chamava de lei da negociação. Mas eu vou te mostrar esses gatilhos para você poder entender como é que a mente das pessoas funcionam. E esses gatilhos fazem uma diferença gigantesca. Toda hora você vai perceber que as pessoas precisam e estão dispostas a poder utilizar esses gatilhos, porque... verifica se ficou alinhado lá, porque eu mexi no quadro. Eu mexi no quadro, tá ok? Pode ter saído do lugar. O que é um gatilho? O gatilho é algo que explode na sua cabeça com um sentido completo. E você tem a necessidade e você pensa que foi você que decidiu. Vou te dar um exemplo. Gatilho da escassez. O gatilho da escassez é uma característica muito interessante. Ele faz como é que eu chamaria? Ele faz no cérebro da pessoa, algo muito interessante. Todo dia você escuta isso. Últimas unidades. Imperdível. Últimos capítulos. Estão usando isso há quantos anos? Mais de 200 anos. E não muda. Por quê? Porque o cérebro do ser humano não mudou, né? Então, escassez. Quando você entra aqui, você coloca a pessoa para poder cair para dentro. Ela fala, vou fechar negócio. Escassez. Outro gatilho que vai vir toda hora que você vai usar é o contraste. Olha que interessante. Eu era diretor da Brasijoias, eu tinha exatamente 24 anos. Eu tive uma carreira meteórica, né? Eu saí de vendedor para diretor, passei por supervisor, gerência em menos de 3 anos. E isso me colocou, porque eu era muito vaidoso, e ainda continuo com os resquícios dessas coisas e consegui entender isso para poder administrar. Mas na época eu caí numa loja, lá em São Paulo, e eu queria comprar um terno. Eu entrei na loja e o sujeito começou a me chamar de doutor. Ô doutor, ô doutor, ô doutor. E começou doutor daqui, doutor dali, doutor daqui, doutor dali. E vai daqui, não, vou experimentar o terno cinza daqui ali. Não, mas tem um preto aqui que, moral da história, ele me fez experimentar 8 ternos. Aí me trouxe um café, aí perguntou se eu queria o café com chantilly, se eu queria de máquina, se eu queria o café expresso, aí trouxe uns negocinhos de chocolate, e ele foi me envolvendo, moral da história, eu experimentei 3 sapatos, 4 camisas, 9 ternos, 2 gravatas, experimentei um monte de coisa. No final, quando ele falou comigo, isso aqui é muito barato, isso vai custar apenas 90 mil reais. Eu falei, você tá maluco, rapaz, vou comprar 90 mil reais de roupa? Moral da história, naquele dia, eu acabei comprando 4 ternos, comprando 2 camisas, 1 par de sapato e uma gravata. E acabei morrendo lá, na mão dele, lá em quase 20 mil reais, só de roupa. Aí ele falou, não, vou fazer para o senhor em 4 parcelas sem juros, 5 parcelas sem juros. Sabe o que aconteceu? Ele usou escassez, porque quando eu vi 80, depois eu comprei 20, ó, da minha cabeça diminuiu o preço, ó, de 80 para 20. Fechei o negócio. Por isso que você não pode colocar e dar o preço. O cliente pergunta, quanto custa? Não preocupa não, doutor. Preocupa não, vamos ver primeiro o que o senhor precisa. Mais importante aqui, eu só sair daqui feliz. Mais importante é a sua mulher chegar em casa e falar, nossa, uau, você está um gato, você está poderoso, você está arrasando quarteirões. É isso que ele quer que você faça. Então, além do contraste, você não pode fazer, porque se você fizer e falar o preço de 500 e depois mais 1.000, isso vai aumentando na pessoa como se fosse dando beliscada nele. Ele não vê. Agora, se você chegar no preço de 70, de 50, depois você baixa para 10, ele leva menos, o preço baixou. Assim como, por exemplo, quem comprou um terno de 2 mil reais e você mostra para ele uma gravata de 200, ele tem a tendência de comprar. Por quê? Porque 2 mil reais para comprar uma gravata de 200, é só 10%, ele fecha negócio. Mas quando ele sai e entra na primeira loja, tem a mesma gravata por 100 reais. Porque na cabeça dele o contraste de 2 mil para 200 ele compra. Você já deve ter feito isso na sua vida, comprado coisas assim nessa impulsão, porque o vendedor sabe usar essas leis, esses gatilhos, né? Quer ver outro gatilho fantástico, todo mundo usa em vendas? É o gatilho do sim, sim. Você quer ver como é que funciona? Eu chego, por exemplo, para uma pessoa que eu conheço, aí eu chego para ela e falo assim, a senhora é professora? Sim. A senhora é casada com o Eustáquio? Sim. Vocês são de São Paulo? Sim. Vocês têm uma filha que chama Michele? Sim. Qual o anel vocês vão levar? Vai levar o de rubi? Vai levar o de esmeralda ou vai levar o de brilhante? Ah lá, falou sim, 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 sim. Não vai encaixar o não, porque o cérebro já programou para falar assim.
Vai cair para dentro e vai fechar. Não, a gente estava pensando em levar, vou levar o dos esmeraldas. Fechou. Agora é condição de pagamento, é acordo e ajuste. Ela já comprou na cabeça dela. Então, isso faz a diferença. Você vai percebendo que isso você usando todo dia vão usar e você precisa aprender, até mesmo para você não cair nessa pegada, né? Quer ver outra fantástica? Reciprocidade. 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 Na lei da reciprocidade, olha só, a pessoa chega, na Bíblia está escrito lá, em Provérbios, leve um presente para os reis. Como é que você acha que a rainha do Sabá chegou no rei Salomão? Pois é, ela levou presentes para ele. O que aconteceu com ele? Ele abriu a guarda. E ela conseguiu arrancar dele toda a sabedoria que ele tinha. Coisa que as pessoas, vão lá no rei Salomão para a gente aprender com ele os códigos. Vamos aprender como é que ele faz isso, aquilo. Viu como é que isso aqui é bacana? Ou seja, o que acontece com isso? Reciprocidade. Você dá um presente. Olha o vinho que eu levei pro Hernandes. Ele acabou ficando babando no vinho, comprou as máquinas, comprou o que eu queria, fez, e juro, por conta dele, eu vendi 35 máquinas lá. E isso mudou toda a cabeça, a percepção dele, o jeito de fazer as coisas e o jeito de pensar. Então, eu quero te falar o seguinte, você precisa de ter esse cuidado, essa atenção, porque isso vai fazer uma diferença. Agora, tem gente que fala comigo aqui, o que tem venda? Tem a pré-venda, tem a venda, tem o pós-venda. Meu amigo, não tem início não. Responda para mim uma coisa, quando acaba a primeira venda? Quando acaba a primeira venda? Exatamente, quando você faz a segunda. Isso, quando acaba a segunda, quando você faz a terceira, quando acaba a terceira, quando você faz a quarta. Então, venda não acaba, venda é um sem fim. Então, você tem que continuar ligando para o seu cliente. Não vou fazer um pós-venda. Não, você vai fazer a venda de outros produtos, porque o cliente comprou um celular, ele está disposto a comprar um tablet, ele tem possibilidade de comprar um celular mais moderno, ele tem possibilidade de comprar um celular para o marido, para a filha, para o filho, para o neto. Enfim, você precisa de manter relacionamento com o seu cliente. É nisso que você vai avançando e vai caminhando. E em vendas a gente tem uma outra coisa que é muito cuidadoso, que a gente precisa ter. Sabe o que é? É quando você cria momentos para esse cliente. Eu vou te mostrar algumas coisas. O momentos, por exemplo, momentos mágicos e momentos trágicos. Isso toda hora ocorre na empresa. Tem gente que fala assim, eu não compro aquela loja nunca mais, eu não compro essa marca nunca mais, eu estou vacinado. Por quê? Porque criou algum tipo de trauma na pessoa, que é, por exemplo, um momento trágico, que é muito comum acontecer em vários negócios, em vários momentos. A pessoa compra uma máquina, chega lá, a máquina não funciona. Aí volta lá, a máquina não está funcionando, eu quero que você troque por uma nova. Não, nós não podemos, eu tenho que levar na assistência técnica. Aí começa a briga. Ali começa o pau e começa a ter problema sério. Aí vai no Código de Defesa do Consumidor. Não, a loja tem direito de mandar para assistência técnica e voltar daqui 30 dias. Mas o cliente não quer saber disso. Aí começa a confusão. A minha recomendação é o seguinte, perca dinheiro, mas não perca seu cliente. Perca dinheiro, mas não perca seu cliente. Briga que você tem que ter com o teu fornecedor. Briga que você tem que ter para cima. É para dentro de casa, não é com o cliente não. O cliente não tem culpa. Ele confiou na sua loja, ele confiou que você estaria comprando de um fornecedor idôneo. E aquele fornecedor não está entregando um produto adequado. Atenda o cliente. Resolva o cliente na hora. O cliente chegou reclamando, fecha na hora. Você imaginou uma mulher com TPM dentro da loja? E ela rodando a baiana e gritando, você espeluca, com medo daquele tiroteio lá, meu amigo, até o vizinho que está passando e um pseudo cliente está passando 2 quarteirões, escuta a guerra, a briga, a porrada, a confusão, aí dá até polícia. Isso é que é o bomba. Não deixa a coisa chegar nesse ponto. Resolve ali internamente. Leva a pessoa lá a resolver as coisas e a conversar e acertar todos esses detalhes de forma serena, de forma calma. Não deixa... E mais importante, cria momento mágico. Quando a pessoa chegar e falar, só tem toda razão, me desculpe, nós vamos trocar, vamos resolver. O café com adoçante ou com açúcar? O café com açúcar. Já vou ver um café aqui, já tivemos chocolate, já põe. Prepara um jeito daquele cliente sair de lá, veio para brigar e chega lá, joga as pedras no chão
E aí sabe o que acontece? Venda adicional. É aí a hora de você vender a venda adicional. Por quê? Porque em vez, olha, foi até bom só ter vindo hoje, sabe por quê? A senhora comprou essa máquina, agora chegou o móvel dela, que não tinha aquele dia que a senhora veio. Aí ela comeu, olha que legal, esse móvel combina com o meu lá em casa. Quanto custa ele? Ah, esse móvel aqui, ele custa 2.300, mas está na promoção por 1.900 eu faço para a senhora em 4 parcelas sem juros. Ah, aí vou levar. Pronto. Olha o que aconteceu. Você acabou de fazer uma venda adicional. Não tem cliente chato. Chato é não ter cliente. Pegou esse código? Não tem cliente chato. Chato é não ter cliente. Sabe onde é que eu tirei isso? Da Maravilha, o peito de aço. Aquele único beija-flor que parava no ar, fazia o gol. Né? Ele, helicóptero e Dadá. Só os 3 paravam no ar. Né? Beija-flor, helicóptero e Dadá. Dadá é um jogador de futebol que jogou no Brasil inteiro, em vários times. Inclusive do Clube Atlético Mineiro, né? E o Dadá falava isso, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Aí, não existe cliente chato. Chato é não ter cliente.